mais um capítulo do nosso estudo do livro O Caminho da Luz, que trata da história da civilização da nossa terra, ditado por Emmanuel, através de Chico Xavier. Hoje vamos falar sobre as grandes religiões do passado. As primeiras organizações religiosas. As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram, naturalmente, sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. Dada a ausência da escrita, naquelas épocas longínquas, todas as tradições se transmitiam de geração a geração através do mecanismo das palavras. Todavia, com a cooperação dos degredados, o sistema de capela, os rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Os Vedas, que contam mais de 6.000 anos, já nos falam da sabedoria dos sastras, ou grandes mestres das ciências hindus, que os antecederam de mais ou menos 2 milênios nas margens dos rios sagrados da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. Ainda as raças adâmicas. Não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritos que se exilaram na Terra antes de sua reencarnação geral na vizinhança dos planaltos do Irã e do Pamir. Obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e as suas divinas promessas. As belezas do espaço, aliadas à paisagem miríficas do plano que foram obrigados a abandonar, viviam no cerne das suas recordações mais queridas. As exortações confortadoras do Cristo, nas vésperas de sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre, cantavam-lhes no íntimo os mais formosos hosanas de alegria e de esperança. Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. A crença, como íntima e sagrada a aquisição de suas almas, era a força motora de todas as realizações e de todos os degredados com os mais santos entusiasmos do coração. Falavam dele, da sua infinita misericórdia. Suas vozes enchem todo o âmbito das civilizações que passaram, no pentagrama dos séculos sem fim. E apresentado com 1000 nomes, segundo as mais variadas épocas, o Cordeiro de Deus foi guardado pela compreensão e pela memória do mundo, com todas as suas expressões divinas, ou aliás, como na própria face de Deus, segundo as modalidades dos mistérios religiosos. A gênese das crenças religiosas, a gênese de todas as religiões da humanidade, tem as suas origens no coração augusto e misericordioso. Não queremos, com as nossas exposições, divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre. Considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador. Fora erro crasso julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do seu evangelho de redenção, porquanto a sua desvelada assistência acompanhou, como acompanha a todo tempo a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos, romanos, está alumiada pela luz de seus poderosos emissários. E muitos deles tão bem se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio
em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. No Manadharva, encontramos a lição do Cristo. Na China, encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda, e no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão vemos Maomé. Cada raça recebeu os seus instrutores como se fosse ele mesmo, chegando das resplandecências de sua glória divina. Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes de sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração, acerca da sua palavra, nos espaços, tocada de esclarecimento e de amor. A unidade substancial das religiões. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si as mais estreitas unidades substancial. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem a Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo. E no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo, esperando em todos os pontos do globo. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul. Então, quase ligada à China pelas extensões da Lemúria, e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Não é, porém, o nosso propósito estudar aqui outras questões que não refiram à superioridade do Cristo e à ascendência do seu Evangelho nesses apontamentos despretensiosos, citando, porém, todos os povos antigos do planeta. Somos compelidos a recordar, igualmente, as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos incas, dos astecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. As revelações gradativas. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e possibilidades na cena das revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição, que foi o teatro, a região humilde da Galileia. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra em virtude das próprias revelações do seu ambiente. E, se a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos, pelas estradas dos povos, e que os pretensos missionários do Cristo nos séculos posteriores aos seus ensinos não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança que os seus exemplos haviam implantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade ou encarcerando-a no silêncio dos claustros, a planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos. Preparação do cristianismo. As lições da Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram, nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados, a personalidade do Senhor, mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. A luz significativa da história, observamos muitas vezes, nos seus auxiliares ou instrumentos humanos,
as características das vulgaridades terrestres. Alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé. Outros, traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva, prejudicando a harmonia geral. O Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala a sua passagem pela terra como o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas qualidades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes. Somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da terra. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios, de grandes iniciados que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos, mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno, como o coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações, síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam, e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. Meus amigos, e parece que a humanidade terrestre ainda não aprendeu. Jesus não tinha um templo, Jesus não tinha espaços de pedra para a pregação, para fazer o seu culto. O templo era as pradarias, as margens dos lagos, a residência de seus amigos. Não é verdade? Será que nós precisamos nos reunir num templo de pedra? Será mesmo necessário? Será que não precisamos pensar melhor nas lições do Cristo, do Jesus, nosso irmão? Precisamos meditar a respeito. Eu aguardo vocês no nosso próximo capítulo.